Nossas mãos, irmãos, unamos nossas mãos, irmãos, unamos nossas mãos, irmãos. Olá, boa noite a toda a nossa família Canção Nova. É com muita alegria que chega agora até a sua casa o nosso programa Mãos Unidas. E queremos estar de mãos unidas com cada um de vós, nossa família Canção Nova, hoje trazendo até vós um tema muito interessante. Temos sido bombardeados ao longo destes dias com o pedido de um referendo de coadoção ou adoção de crianças por pares do mesmo sexo. Um tema que tem andado em voga e tem-se falado muito da vida e até que ponto isso será uma opção ou não para a educação e para a vivência familiar dessas crianças. Estamos aqui hoje também para partilhar convosco sobre a defesa da vida, de forma especial contra o aborto, não ao aborto. E para isso vamos ter um convidado especial. Vamos ter aqui connosco o Cláudio Anaia, que é mandatário nacional do movimento Não Aborto. E por isso quero desde já acolhê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, bem-vindo, Cláudio. Olá, obrigada pelo convite. Começar mais uma vez por dizer que estou sempre disponível para a Canção Nova, por este trabalho importante que vocês têm feito em Portugal, por este trabalho importante ao serviço da Igreja e no Evangelho, na defesa de Deus, que é que nós seguimos, e dar os parabéns à Canção Nova por este trabalho e, mais uma vez, mostrar a minha disponibilidade total para estar convosco nesta divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, que é o mestre que nós seguimos. Quero agradecer o convite. Mais uma vez estamos a viver momentos complicados. Na nossa sociedade, na sociedade portuguesa. Começámos por ter, eu defendo, eu acho que nós estamos a viver uma agenda, como eu costumo dizer, obscura, uma agenda muito complicada. Cláudio, antes de irmos assim mais a fundo ao tema, lá. Vamos primeiro conhecer um pouquinho quem é o Cláudio Anaia. O Cláudio Anaia é um homem de mãos limpas, bolsos vazios e com Deus no coração. É o que eu costumo dizer. Eu desde muito novo participei e sempre achei que a cidadania responsável e a cidadania cristã é muito importante. E desde muito novo, não só no meio da Igreja Católica, mas também no meio político, ainda agora fui eleito autarca novamente, depois de algum tempo sem estar um pouco afastado dos lugares autárquicos. Acho que é fundamental a presença cristã e o pensamento cristão na vida social, na vida política, na vida cultural, e acho que é muito importante. E o Cláudio Anaia é uma pessoa como outra qualquer, sou um cristão igual a todos os outros, que defende convicções, que defende valores, que houve um dia que decidiu seguir Jesus Cristo, que decidiu seguir a mensagem de Deus, e que dá a cara pela causa. Não é fácil, nem sempre. Nem sempre. Tem as suas lutas. Tem as suas lutas, mas ao pé daquilo que Jesus sofreu por nós, isto é muito pouco. Naqueles momentos mais difíceis em que esta sociedade do politicamente correto, da espuma, das aparências, tentamos marcar a posição diferente e tentamos marcar uma posição de convicção séria, de forma responsável. É difícil, mas sempre com Deus no coração, nós conseguimos, e de cabeça erguida, lutar por aquilo que acreditamos. Não é fácil, mas estamos cá para a luta. Isso mesmo. Cláudio também é esse defensor acérrimo do não ao aborto. Claro. Por que essa sua luta tão profunda? Olha, eu vou-vos confessar uma coisa publicamente, pouca gente sabe, mas eu vou-vos contar. Eu sou filho de mãe solteira. Não tem obrigatoriamente a ver com isso. Eu sou um defensor pelo direito à vida, porque acho que a vida é o primeiro direito mais importante de todos. Muitas vezes, e antes de ir à história de ser de facto filho de mãe solteira e o meu pai não ter assumido a paternidade, ainda hoje no meu bilhete de identidade só tenho o nome de mãe, nem sequer tenho o nome de pai. E conheci depois o meu pai posteriormente, agora recentemente falecido, o meu pai biológico. Mas já antes de ir aí, eu acho que o direito à vida é o principal direito de todos. Eu sou muitas vezes convidado, e eu vivo num distrito, digamos, nestas matérias muito complicado, que é o distrito de Setúbal, apesar de haver gente muito boa no distrito de Setúbal e gente convicta da Igreja e que faz um bom trabalho, mas o distrito de Setúbal, por exemplo, foi o distrito no referendo ao aborto, no último referendo, que mais teve o sim, mais votos teve.
E no outro dia discutia com um sindicalista que os direitos. E o sindicalista dizia, temos direito ao trabalho, temos direito à greve, temos direito a tudo isso. É verdade, temos direito a tudo isso. Mas antes de todos os direitos, o principal direito é o direito à vida. Porque se não houver um direito à vida, não pode haver direito à greve, nem à greve ao trabalho, nem direito, não há direito. Portanto, eu sou por consciência um defensor do direito à vida, porque a vida é um dom sublime. Eu sou cristão, acredito que o dom da vida é um dom de Deus. Mas mesmo aqueles que não acreditam em Deus, se olharmos de uma forma consciente e séria, a vida é um dom maravilhoso, é o principal dom de todos. E desde muito novo fui sempre muito entusiasta e um defensor do direito à vida. Inclusive ajudei a fundar a Associação Ajuda de Berço, tenho apoiado várias associações de trabalho social que se desenvolve. Portanto, acho que é muito importante. Mas vou-vos contar uma história em primeira mão, que não estava à espera, que é interessante. A minha mãe engravidou de um homem, que é o meu pai biológico, como disse, recentemente falecido, e o meu pai não assumiu paternidade. E ela sofreu alguma pressão, porque há uns anos atrás, se o aborto era o que era, hoje em dia é complicado, apesar de estar completamente banalizado, e podemos falar nisso a seguir, se quiserem. A minha mãe assumiu paternidade. E um dia, em discussão também com um deputado da Assembleia da República, neste caso com uma deputada muito conhecida, não interessa agora quem é, eu fiz-lhe uma questão. Perguntei-lhe que isto na altura da discussão do referendo, no primeiro referendo, penso em 98, eu dizia-lhe que vou-lhe contar uma história. E disse, olha, havia uma mulher que estava grávida, que não tinha família, que não tinha emprego, estava um pouco em casa de uns tios, lá num canto, não tinha emprego, estava completamente ao abandono e engravidou de um homem. O homem não assumiu paternidade. O que é que você faria? E ela respondeu-me, Cláudio, se não tinha emprego, não tinha família, estava ao abandono, essa criança vai ser uma desgraçada porque não havia sentido. Eu respondi-lhe, não, essa criança sou eu e gosto muito de cá estar e sou muito feliz e é muito importante estar cá e gosto muito de cá estar e muito feliz. Portanto, esta história, dizer que a mulher está grávida, que não tem condições e que está ao abandono, etc, é muito subjetivo e não quer dizer nada. O aborto é isso. Se isso teve alguma influência na minha decisão, possivelmente sim. Mas não é totalmente, porque, na verdade, a vida, o direito à vida, é uma das causas que eu abracei. Não só essa, como também o combate à exclusão social, à pobreza. Pronto, já passei por vários projetos, estive nas favelas do Brasil, Casa do Gaiato, agora também com uma paróquia na minha cidade, onde apoiamos 40 famílias pobres, que diariamente vão buscar alimentos. Portanto, acho que dar dignidade às pessoas e respeitá-las tal como elas são, sejam pobres, ricas, sejam como forem, acho que é fundamental. E a vida é um direito muito importante e é um direito que devia ser respeitado. Infelizmente, cada vez mais desrespeitado no nosso país. Portugal está a viver uma crise de valores, não só éticos, mas também de outro tipo, muito complicados. Nós vivemos sobre uma agenda obscura, foi como estávamos há bocado a falar sobre isso, em que começou com o aborto, e o aborto, de forma discutida, sempre de forma muito estranha, porque os ditos democratas da nossa democracia nunca aceitaram muito bem os resultados. Vamos fazer uma retrospectiva. O aborto começou por ser discutido em 1984, quando foi aprovado em 3 situações excepcionais. Na altura, a responsável deu a cara por essa campanha foi Zita Seabra, que hoje é contra o aborto. Passados uns anos, foi reprovado na Assembleia da República por um voto que o aborto não poderia ser legal. Não, acharam que não, fizeram um referendo. Houve um referendo, o referendo foi chumbado. Não, este referendo também não serve. Vamos fazer um segundo referendo. Portanto, andou-se nesta história até se conseguir legalizar. Que seja legalizado. Também é legítimo, nós somos pelo direito à vida e contra o aborto, dizemos assim, não, agora também queremos um referendo para saber como é que é. Portanto, estes ditos democratas da nossa democracia portuguesa deixam sempre muito a desejar nas suas atitudes e nos seus interesses. O problema do aborto, em concreto, é que temos que ser claros, no Brasil, e isso está a acontecer, é um negócio. O aborto envolve milhões de euros. E é para mim, muitas vezes, ou sempre muito triste, saber que o direito à vida, ou a vida humana, é vista como um negócio. Há um documentário muito interessante que está a decorrer no Brasil, inclusive acho que a Canção Nova podia o trazer, que é o Blood Money, que é dinheiro de sangue, que é está a dar muita polémica no Brasil para Portugal, e pensava que é muito interessante falar em Portugal, que é um negócio do aborto.
Isto é fácil de se fazer as contas. Se um aborto custa 600 euros, e peço desculpa ir pela questão económica, mas é só para nós percebermos, porque mais que o aborto Vai é o mais direito, além há do muito que mais isso. do que isso, Vai mais porque o mais importante é a questão ética e do aborto, da vida humana que deve ser respeitada. Mas se um aborto custar 600 euros, se fizesse 10 abortos por dia, teríamos um total de 6.000 euros. Multiplicar isso aos 30 dias ou ao mês dá imenso dinheiro. Portanto, não é por acaso que, segundo alguma imprensa, nos 3 primeiros anos e meio de Portugal do aborto, informo que já agora, pela segunda Direção de Saúde, Direção-Geral de Saúde, foram feitos, desde o início até agora, cerca de 120.000 abortos, mas nos 3 primeiros anos e meio, segundo alguma imprensa, gastou 100 milhões de euros em abortos, ou coisas derivadas do aborto. Portanto, num Estado em crise, com dificuldades, com imensos problemas, com a crise que estamos a viver, o Estado português larga assim este dinheiro de uma forma completamente irresponsável. O Passos Coelho, o Primeiro-Ministro de Portugal, chegou, na altura, penso eu, da campanha, pôr a hipótese de haver um referendo sobre esta matéria, porque não tem lógica, nem faz nenhum sentido. Portanto, são feitos 19.000 abortos por ano em Portugal. Isto são dados oficiais, não estamos aqui a inventar nada. Em cada 5 gravidezes, uma resulta em aborto. Em cada 4 abortos, um deles é repetido, no próprio ano ou no ano seguinte. Quer dizer, já se chegou a extremos Completamente. sem... O aborto. Não fiquem assustados agora. Desde que o aborto é legal, já houve uma mulher que abortou 10 vezes. Portanto, isto é uma coisa... Digamos que o aborto já é quase um Um método contraceptivo. anticonceptivo. Inclusive, os defensores do aborto, ou da legalização do aborto, eles defendiam na campanha que o aborto devia ser raro, legal e seguro. Era as pessoas descartado, devia ser raro, legal e seguro. Não é raro, porque, como disse, há 19.000 abortos por ano. Não é legal, porque continua a existir o clandestino. O clandestino continua a existir, infelizmente. Aquilo vão de escada, que eles falavam, etc. Sim, sim. E não é seguro, porque, segundo se consta, já morreu uma mulher em 2010 com derivado da consequência de feito de um aborto. Portanto, não é raro, não é legal, não é seguro. Portanto, tudo isto é uma mentira dos direitos de defesa da direito da mulher, que as mulheres iam presas. Para mim, em Portugal, nunca nenhuma mulher foi presa, ainda bem, nunca foi presa por fazer abortos em Portugal. Portanto, é aquilo que nós estamos a viver. Estamos a viver situações complicadas. O Papa Francisco ainda agora disse, semana passada, que o aborto era um horror. E vivemos assim. E o que eu acho curioso é que depois as pessoas, muitas delas, como a Zita Seabra, que foi uma das pessoas que deu a cara pelo aborto em 84, quando foi discutida essa matéria, hoje é totalmente contra o aborto. Há um médico também, que é o Miguel Oliveira e Silva, que era um médico também no referendo defendeu o sim e que hoje diz que isto tornou uma bandalheira e que não há respeito, mesmo uma questão de saúde, portanto isto vive-se desta maneira. Vamos continuar a trabalhar, vamos continuar a lutar, existem muitas instituições, a ajuda de berço, a ajuda de mãe, etc., uma série delas, que estão no terreno, que querem ajudar mulheres e queremos fazer. Já para concluir a nossa conversa, já vi que quer fazer uma outra pergunta. Já tenho outra aqui. Já tem a pergunta que é, Portugal é o país do mundo, se não o primeiro ou o segundo, não sei se é Bósnia, se é Portugal, onde a menor taxa de natalidade. Pronto, não vou só dizer que a taxa de natalidade tem a ver com a questão do aborto, também tem a ver, não é só por causa disso, mas pronto, é o país que vivemos. Um país grandioso, tenho um grande orgulho de ser português, tenho um grande orgulho no meu país, os homens dos descobrimentos, os lusitanos, portanto, eu sou um português de coração e alma, eu gosto muito do meu país, está agora desta forma estranha e esquisita, em nome, seja lá do que não percebo quais os valores ou as causas, a viver-se desta forma descabida. Mas cá estamos para a luta, E para com Deus no coração sempre, e conseguir lutar. Mas hoje vivemos numa sociedade politicamente correta, e o politicamente correto é ser a favor do aborto, respeitar os homossexuais, que eu respeito e que tenho amigos que o são, visitas na minha casa, inclusive. Curiosamente, muitas vezes alguns deles acham que esta questão agora da adoção de crianças, isto é tudo um folclore, que eles querem estar sossegados e descansados. Portanto, isto é tudo político, tudo estratégico, não respeitando a civilização de um povo. São coisas civilizacionais que não são respeitadas. Cláudio, até diante desta sua posição de defesa da vida, qual é a sua posição relativamente a esta questão da adoção e coadoção? Totalmente contra, porque é assim, e volta-se a frisar, e que fique bem claro, porque tenta-se criar os bons e os maus.
Eu tenho uma postura em relação aos homossexuais muito própria. Eu tenho amigos que são homossexuais, como disse. Eu respeito os homossexuais. Inclusive o próprio Papa Francisco disse que quem era ele para julgar os homossexuais. Eu tenho exatamente essa opinião. Para mim, um homossexual é um filho de Deus como eu sou. Agora, não podemos misturar as coisas. Como eu costumo dizer, isto passa o paralelismo, laranjas são laranjas, limões são limões. É assim. Um casamento não é entre dois homens, por exemplo, ou entre as mulheres, não é um casamento. Porque a própria palavra, como diz casamento, é acasalar. Portanto, um homem acasala com uma mulher. Portanto, dois homens não podem acasalar. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Portanto, não se pode chamar casamento a uma coisa que não é casamento. Portanto, e a questão da adoção de crianças é muito complicado. É muito complicado. E em termos sociológicos, psicológicos, sociais, há psicólogos hoje em dia que defendem que é muito complicado todas estas matérias, todas estas situações. Inclusive, vamos ser muito diretos e muito claros. A Sandra teve um pai e uma mãe, não é? Sim. E lembra-se do papel determinante que o seu pai teve de uma forma e a sua mãe teve de outra forma. Sim, cada um Isto é tem natureza, não estamos a inventar nada. Portanto, são questões da civilização. Portanto, são coisas... E agora vem, para breve, vai vir, se não vai vir também a eutanásia. Isto é tudo uma agenda obscura, como eu digo. Começa no aborto, passa pela eutanásia, passa pelo casamento gay com a adoção de crianças e passa depois pela eutanásia. Se há 10 anos alguém falasse disto, as pessoas levavam as mãos à cabeça. Como é que é possível? Estão doidos. Estão completamente doidos. E hoje vive-se uma sociedade do politicamente correto, da espuma das aparências, na postura de querer mostrar que somos modernos, como se isto fosse ser moderno, isto não é nada. Modernos e lindos. Exatamente. Isto é tudo jogado, é tudo interesses. Pronto. E apesar de eu entender que a questão do direito à vida é muito superior à questão do casamento, o direito à vida é um direito sublime que deve ser respeitado desde a sua íntegra, desde o momento da sua concepção até à morte natural. Essa é claramente a minha posição. A coadoção e a adoção de crianças não faz qualquer sentido, na minha opinião. Cláudio, eu falava aí, e algumas vezes usou essa expressão do politicamente correto. O Cláudio passou também pela vida política, como agora até há pouco falou, que voltou a entrar. Como é conciliar essa política? Não é conciliar, porque o Cláudio Anaia, na vida política, não é ninguém. Se nós formos a ver, isto é um facto. Eu sou amigo pessoal do António José Seguro, do líder do Partido Socialista, e quando ele foi líder da Juventude Socialista, eu era muito próximo dele, e como sou amigo dele, próximo dele, e gosto dele, e apoio, não é isso que está em causa. Mas a escola política do António José Seguro, sem a escola política entrar, por exemplo, podemos dizer, todos aqueles que estavam próximos deles, todos eles estão muito bem localizados, muito bem estruturados na sua vida pessoal e na sua carreira política. Eu não estou. Penso eu que tem a ver com estas tomadas de posições, mas houve uma altura da minha vida que tive que me decidir, sabe? E para mim é muito importante ser coerente com aquilo que se acredita, naquilo que se defende. E houve um dia que eu decidi seguir Jesus Cristo, decidi seguir a Igreja, os valores da Igreja. E eu não podia aqui andar a jogar no ping-pong, toma lá, Andar dá no cá. morno, não é? Não pode ser. Nós temos, ou somos frios ou somos quentes. E houve uma altura da minha vida que eu tomei uma decisão. E a minha decisão foi ir ao encontro das minhas convicções e dos meus valores. Como dizia no início da nossa conversa, de mãos limpas, bolsos vazios, mas com Deus no coração. Isso é o mais importante. E olha que ele não falha. Isso mesmo. Cláudio, este ano o Papa Francisco dedicou à família. Qual é que acha que são os valores que devem de ser despertados para dar este sentido de A família é nos fundamental. dias Já em de hoje? 1985, o Papa João Paulo II dedicou o ano Internacional da Família. Pensou em 1985. A família é a base, é a célula de uma sociedade. Isto vai tentar tudo interligado, que é a questão do pai, da mãe, da criança, do direito à vida. Por exemplo, eu conheço casos e que, quando houve abortos, que destruiu completamente aquela família, por exemplo. E para mim a família é a célula básica para o desenvolvimento de uma sociedade de forma não só responsável, mas também equilibrada. E o Papa Francisco é um homem espetacular, é um Papa com uma postura... Todos eles foram bons, que é outra questão. Muita gente falava, muitas vezes, do Papa Bento XVI de uma forma menos simpática. Bento XVI é um homem inteligentíssimo, foi um homem de uma competência, um homem de uma postura espetacular. Teve a humildade de resignar, uma coisa que já não acontecia na Igreja há imensos anos. O Papa Bento XVI
Eu tive com ele, não tive com ele tão próximo, tive com ele várias vezes no Vaticano. Toda a sua postura, toda a sua humildade, toda a sua forma de estar e ser é fantástica. E isto para dizer o quê? Todos os papas, João Paulo II, que é um papa, pronto, não precisa de apresentações, e não só todos eles, como sabe, eu tenho uma simpatia muito grande pelo Papa João XXIII, que é um papa que eu estudo com grande entusiasmo e que leio imenso, porque o Papa do Concílio Vaticano II, que é um Papa fantástico, um homem de Deus. Portanto, todos os papas tiveram um papel fundamental e na devida altura Deus soube os escolher para estar no sítio certo, para defender aquilo que é bom para a sua Igreja. Família, todos eles tiveram sempre uma postura muito pela positiva, e este Papa Francisco, que é um homem muito inteligente e que sabe fazer as coisas de forma muito, não só inteligente, mas criteriosa, sabe estar, sabe ser. Também na América do Sul, uma forma diferente também estar na Igreja, foi bem escolhido o tema, sem dúvida, foi um tema bem escolhido e muito importante e que deve ser amplamente discutido hoje em dia na sociedade, não só portuguesa, mas em termos mundiais. Ainda não o referimos aqui, mas o Cláudio Naia também tem uma grande presença a nível da comunicação social, é jornalista. Sim. E também vai fazendo esse seu trabalho de divulgação nas várias plataformas que dispõe. Há pouco até falava disso, que Deus nos dá, nos pede os instrumentos. Sim, eu sou colaborador de vários jornais, também sou jornalista, se assim pudermos dizer, e colaboro de 1001 formas. Eu defendo e acho que a Igreja, e curiosamente Bento XVI foi o primeiro Papa do Twitter, recorda-se que Bento XVI fez um Twitter. Eu acho que a forma de usar as redes sociais, sejam elas o Facebook, sejam elas os blogs, sejam elas os Twitters, sejam elas os e-mails, seja o que for, acho que é fundamental para o desenvolvimento da mensagem e de chegar à mensagem. Se toda a gente vê tanta porcaria na internet, a gente vê coisas tão desagradáveis, porque é que nós, que somos convictos, temos a mensagem mais importante de todas, que é o Evangelho de Jesus Cristo, porque é que não devemos usar os meios? E é com grande alegria que tenho um blog, que é o Relances, que sei que aqui na Canção Nova costumam ver, o que é para mim uma grande alegria, que tem quase 400 mil visitas, mas nem que tivesse 7 ou 8, não interessa. É um blog que serve para estar também ao serviço do Evangelho. As redes sociais também. E uma coisa importante que a Canção Nova tem feito, e também no Vaticano cada vez mais, usar os meios de comunicação, não só digitais, mas também formato de papel, que também infelizmente cada vez tem mais tendência para acabar, mas usar principalmente as redes sociais para estar ao serviço do Evangelho. Não tenhamos medo. Jesus disse, naquelas alturas mais tristes, mais de fraqueza, todos nós temos como cristãos no dia-a-dia, Jesus disse, eu venci o mundo. Então, se ele venceu, também podemos vencer. E porque é que não devemos usar os meios que os outros usam para estar ao serviço da Igreja? E então é muito importante. Acho que apelar a todos os cristãos, sem medos, não só nas redes sociais, no seu dia-a-dia, testemunhar este Cristo vivo, este Cristo importante para nós, e usar esses meios, para mim, é fundamental. Cláudio, estamos a chegar pertinho do final deste Passa nosso rápido, tempo voa, não é? O tempo passa rápido. Diante de tudo o que estamos a viver, nessa sua luta de defesa pela vida, que mensagem deixa à nossa família Canção Nova? Para continuarem a fazer o bom trabalho, vocês têm muito boas referências. Eu conheci pessoalmente o Padre Jonas Habibi, como conheci também o Dunga, que é uma figura conhecida no meio. A comunidade de Canção Nova tem tido um trabalho importante, eu percebo dizer isso no início desta nossa conversa. A Canção Nova tem tido um trabalho importante. Penso que seja importante definir novas estratégias também em termos de parcerias. Há bocado falávamos nisso no início da conversa. Nós temos uma Rádio Renascença, que é uma emissora católica, temos a Agência Eclésia, que é também católico, e a Canção Nova tem vindo aos poucos a crescer. Eu costumo assistir à Canção Nova, e acho que a Canção Nova deve continuar este seu trabalho, sempre com muita oração. Rezem muito, porque é importante. Dobrar muito o joelho. Dobrar muito o joelho. Não, Deus existe, sabe? Deus existe. E nós temos esta alegria de sentir Deus vivo na nossa vida, no nosso dia-a-dia, como pecadores que somos e pessoas que fazemos muitas vezes coisas que não devíamos fazer e erramos, mas que aquele Deus misericordioso que existe, que nos ama muito e que é nosso amigo e que está sempre disponível para nós, rezem, rezar muito, dobrar muito o joelho, como dizia, porque Deus manifesta-se. Deus existe, e como existe, acredito também que é um projeto abençoado por Deus, a Canção Nova, e
começo como acabei, como comecei, Sim, que é continuar este trabalho, continuar a lutar, porque na verdade nós somos os privilegiados. Nós tivemos a alegria de conhecer Jesus, o Evangelho de Cristo. E como tivemos essa alegria, a nossa obrigação é sermos missionários. E a Canção Nova é missionária, por isso há que continuar. Obrigada, Cláudia, pela partilha e continuação de um ótimo trabalho nessa defesa pela vida. Muito obrigado. Assim, nossa família Canção Nova, é hora de irmos até um curto intervalo. Já já temos mais partilha aqui no nosso programa Mãos Unidas. Damos nossas mãos, irmãos. Damos nossas mãos, irmãos. Damos nossas mãos, irmãos.